Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Atos capítulo 13, versos de 44 a 52 é o nosso texto que passo a ler agora. Diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Verso 47, porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Prosseguindo então aqui com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos hoje aqui ao sábado seguinte, em que Paulo e Barnabé haviam sido convidados ou convocados a retornar e a pregar o mesmo sermão que eles haviam pregado no sábado anterior. E se a primeira reação dos que ouviram o sermão do sábado anterior nós chamamos, na nossa última reflexão, de uma reação positiva, quando eles ouviram atentamente a exposição do Evangelho de Jesus Cristo, e em seguida eles seguiram a Paulo e Barnabé, aqui, neste sábado seguinte, a coisa muda um tanto de figura, e é o que nós vamos agora analisar verso a verso. Então vamos lá, verso 44, relendo: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Queridos, a pregação de Paulo no sábado anterior, ela foi tão impactante que aqueles que ouviram atentamente a pregação do Evangelho ali, de tão maravilhados que eles ficaram, que o que eles fizeram? Eles saíram durante a semana toda, convidando o máximo de pessoas possível para vir no próximo sábado para ouvirem a mesma pregação, que foi o que eles combinaram com Paulo e Barnabé, diante daquilo que marcou tanto a vida deles nesta pregação, que nós já analisamos aqui. E com isto, queridos, de imediato eu quero trazer aqui uma aplicação ao texto, fazendo a seguinte pergunta: por que a Igreja de Cristo hoje, por que nós não mais convidamos as pessoas para visitarem as nossas igrejas? É claro que, considerando esse nosso contexto de hoje, por que nós não convidamos mais as pessoas, por exemplo, para assistirem este sermão? Por que não compartilhamos com tantas outras pessoas que você tem aí nos seus contatos, no seu telefone? Por que você não compartilha desta reflexão da palavra de Deus? Por que nós fazemos tão pouco isto? Queridos, eu desconfio que muitos crentes hoje não fazem isto porque perderam de vista a beleza do Evangelho, a grandeza da salvação, a excelência da remissão de pecados. E se esses crentes hoje não conseguem mais enxergar beleza no Evangelho, graça na vida cristã, eles irão convidar as pessoas para quê? Porque
Uma tese simples é a seguinte: se você se maravilha tanto com algo, se você tem boas experiências com determinadas coisas, a gente, por vezes, com quem nós amamos, nós queremos dividir essa alegria. Quem não quer que os nossos parentes, os nossos queridos, tenham a mesma alegria que nós sentimos diante de quaisquer circunstâncias da vida? Mas se o Evangelho não tem feito sentido para a vida de algum crente, é óbvio que ele não vai compartilhar do Evangelho, convidar pessoas. Mas enfim, essa é a aplicação inicial. O que nós temos aqui, queridos, nesse sábado seguinte, é um fenômeno. Em que sentido? Pelo fato de que, segundo as narrativas aqui de Lucas, quase uma cidade inteira aceita o convite para ouvir a pregação de Paulo e todo mundo vai para a sinagoga. É um fenômeno. E este fenômeno aqui demonstra o quanto aqueles que estavam no sábado anterior, que foram impactados com a pregação que anunciava a Cristo Jesus por Paulo, eles estavam tão impactados com isso que eles conseguiram levar uma multidão para lá. O que eles disseram para essas pessoas? Você consegue imaginar? É claro, é óbvio que eles não falaram assim: vamos lá ouvir lá uma mensagenzinha qualquer, um sermãozinho qualquer. Não, a ideia aqui, para que quase uma cidade inteira viesse no sábado seguinte, é que eles fizeram uma perfeita propaganda, demonstrando que eles tinham ficado maravilhados com aquilo que eles haviam recebido de pregação do Evangelho. Verso 45. A gente precisa tanto disso, meus irmãos. Como que nós temos sentido falta disso, de crentes se regozijando pela pregação do Evangelho, pela simples pregação do Evangelho, e anunciando a qualquer pessoa aí, dizendo desta maravilha que lhe aconteceu. Verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Este terrível sentimento aqui de inveja por parte dos judeus é visto aqui sob a seguinte ótica. Aí eu te peço que você tenha um pouquinho mais de atenção nesse momento, que é um pouco difícil da gente entender a motivação primeira deste sentimento de inveja por parte dos judeus. Vamos lá. Precisamos entender o seguinte: os judeus, eles só recebiam os gentios como parte do corpo religioso na sinagoga se os gentios se circuncidassem, observando também todos os demais ritos da lei mosaica. Por esse motivo é que na nossa reflexão anterior há aqui a menção aos prosélitos, que eram justamente esses gentios que adentravam a religião judaica, passando por todos esses ritos. Mas também ali na sinagoga, como nós vimos nos versos 16 e 26, nós vimos que havia um grupo de gentios que não tomavam para si esses ritos. Por isso eles são apenas descritos no verso 16 e 26 como homens tementes a Deus. Então eles podiam sim frequentar a sinagoga, mas não eram recebidos como parte do corpo da sinagoga, por não obedecerem esses ritos da lei. Portanto, queridos, o que nós temos aqui nessa cena, neste sábado seguinte? Os judeus, ao verem que Paulo e Barnabé, eles acolhiam a estes grupos de gentios, os tementes a Deus, e consequentemente permitiam que eles de fato fossem respondidos em todas as suas questões pelo Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o que acontece aqui, queridos? Estes judeus teriam ficado constrangidos, porque eles colocavam empecilhos ou muitas regras, peso da lei para que os gentios se achegassem ao judaísmo, e de repente Paulo e Barnabé oferecem um evangelho simples: basta ter fé. E foi acolhendo aquela multidão de gentios. Então isso gerou no coração destes judeus constrangimento e, consequentemente, ciúmes e inveja. Portanto, meus queridos,
a multidão que veio neste sábado seguinte até a sinagoga, eles não vieram para se submeterem ao judaísmo, mas eles vieram na sinagoga para ouvirem Paulo pregar o simples evangelho de Jesus Cristo. E aí, queridos, os judeus da sinagoga, eles talvez devessem ter dito o seguinte, como João Batista, quando ouviu de seus discípulos que uma multidão passava a seguir Jesus, e não mais a João Batista, está lá em João 3,30, João Batista disse o seguinte para seus discípulos: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas o sentimento aqui dos judeus é totalmente o oposto, porque eles, tomados de inveja, ainda procuraram contradizer as palavras de Paulo, blasfemando, indo totalmente contra a verdade do Evangelho. É por isso que aí no verso 46 nós temos: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram para os judeus: cumpria que a vós outros judeus, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Ou seja, aqueles que deveriam ser os primeiros a receberem o evangelho, os judeus. Por que eles deveriam ser os primeiros? Pelo conhecimento que eles tinham das promessas. Pelo fato de que eles liam os profetas todos os sábados. Paulo, inclusive, havia alertado a eles sobre isso no verso 27. Vocês leem os profetas todos os sábados e não conseguem compreender que a profecia aponta para este Cristo? Estes judeus, queridos, que se já não se bastasse, já haviam matado o próprio Filho de Deus, condenando-o à cruz, não aprenderam a lição e agora repetem, rejeitando a mensagem do Evangelho. E aí, meus irmãos, como não nos lembrarmos das palavras de Jesus quando lamentou assim, em Mateus 23:37, quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Meus irmãos, você que me assiste nesse momento, eu espero muito que você não se enquadre nesta condição de homens que insistem em rejeitar as palavras desta salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Verso 47, porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. O que é que nós temos aqui? Paulo, com toda a intrepidez, chamando para si a plena consciência da autoridade que ele entende que recebeu de Deus. Chegando aqui ao ponto de, neste verso, ele está citando 2 momentos da profecia de Isaías, para fundamentar aquele seu ministério que estava se iniciando agora, o ministério aos gentios. Então, entendeu o que nós estamos querendo dizer aqui? Neste verso 47, Paulo cita a profecia de Isaías em 2 oportunidades, porque ele entende que essa profecia está se referindo a um cumprimento que ele agora faz parte, de levar o evangelho aos gentios. A citação que ele faz é a Isaías 42:6 e também Isaías 49, verso 6, quando ele usa aqui a expressão luz para os gentios, quando lá já era profetizado que a boa nova de Deus, na pessoa do Messias, em primeiro lugar, restauraria Israel, e em segundo lugar, que alcançaria os gentios. Está lá na profecia. Paulo toma para si este ministério, Paulo toma para si com toda a autoridade estas profecias. Verso 48, os gentios ouvem isto. O que esse verso 48 está dizendo acerca disso que os gentios ouviram? Os gentios ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo que Paulo chama a profecia de Isaías, em que lá diz que havia promessas para os gentios,
e que ele estava nesse momento cumprindo esta promessa, anunciando a salvação em Cristo Jesus para os gentios. Então, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Por outro lado, queridos, ao exclamarem aqui esta forte expressão, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, Paulo e Barnabé, eles não deixam espaço aqui para qualquer desapontamento com a relação à rejeição dos judeus. Sabe por quê? Porque eles entendem, crendo na soberania de Deus, que o Senhor tem para si aqueles a quem Ele escolheu para lhes revelar a boa nova de salvação. Portanto, Paulo e Barnabé, qualquer missionário de hoje, eu e você, ao pregar o Evangelho, nós não estamos ganhando pessoas para o Evangelho, nós estamos recolhendo aqueles a quem o Senhor deseja se revelar. Essa forte expressão ainda, queridos, ela é usada por Paulo e Barnabé, fazendo-nos lembrar das palavras de Jesus quando orou ao Senhor no capítulo 17 do Evangelho de João, que é chamada a oração sacerdotal. Esta forte expressão, usada por Paulo aqui, nos faz lembrar de algumas das palavras da oração de Jesus em João 17. Por exemplo, em João 17, verso 6, Jesus orou assim: Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, eles têm guardado a tua palavra, quem? Aqueles a quem o Pai determinou dar ao Filho, como na expressão usada por Paulo e Barnabé aqui, os que haviam sido destinados para a vida eterna. É por isso que nesta mesma oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele prossegue dizendo na sua oração: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. E o mundo aqui, nessa oração de Jesus, significa a parte dos homens que deliberadamente têm rejeitado o Evangelho, como estes judeus aqui da sinagoga. Então ele diz, é por eles, por aqueles que o Senhor, que o Pai deu a Cristo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nesse sentido, queridos, quanto à ordem de se pregar o Evangelho, que é dada a Paulo, que é dada a Barnabé, que é dada à minha vida, ordem que também é dada a você, nós devemos obedecer esta ordem com toda a diligência, porém nunca nos entristecendo, além do devido, quando alguém rejeita de nós a pregação do Evangelho. Porque o Senhor tem para si aqueles que Ele mesmo trará o Evangelho, aqueles que o Espírito Santo de Deus haverá de tocar no coração, de convencê-los do pecado e trazer até a nós, até a igreja, em seu devido tempo, conforme a sabedoria de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme os decretos eternos de Deus. Versos 49 e 50. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Eles não cessaram de pregar o Evangelho, Paulo e Barnabé, mesmo a despeito das maiores perseguições, adversidades, oposições possíveis, eles não cessavam de divulgar a palavra de Deus, e isso por toda aquela região. Verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Queridos, aqui está mais uma vez o que eu vou chamar de a loucura deste mundo. A grande loucura deste mundo. Quando nós vemos pessoas não apenas rejeitando ao Evangelho, que já é algo trágico para a vida de qualquer ser humano, mas como vemos aqui, além de rejeitar o Evangelho, nós vemos aqui homens, judeus, perseguindo, caluniando, afrontando, blasfemando contra a santa palavra de Deus. Os judeus que deveriam cooperar com esta obra, passam aqui agora a servir como pedra de tropeço,
lutando para que aos gentios fosse calada a voz do Evangelho. Queridos, entender essas coisas, olhar para essas coisas, é de se irar, é de nos levar à ira, quanto a atitudes destes judeus. É de desejar que o juízo venha sobre essas pessoas, como nos dias de hoje, que tanto falam besteiras a despeito do Evangelho de Cristo Jesus. É de desejar o juízo sobre essas pessoas. E aí, queridos, veja o que diz o verso 51 e aí a gente vai encerrar. E estes, Paulo e Barnabé, diante de tamanha oposição, diante de tamanha afronta, diante de judeus tentando contradizer as palavras deles, e estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, para a cidade de Icônio. O que nós temos aqui? Rapidamente. Sacudir o pó dos pés nos remete à instrução que Jesus deu aos 12 discípulos, quando os enviou a pregar que estava próximo o reino dos céus. E aí Jesus instruiu os 12 a saírem pregando o evangelho da seguinte forma, Mateus capítulo 10, verso 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Essa expressão significa o seguinte, que eles não deveriam se contaminar com a impureza daqueles que se opõem a Deus, bem como também significa que eles não deveriam desanimar nunca quando a palavra que saía da boca deles, a doce palavra do Evangelho, fosse terrivelmente afrontada. Então isso significa também não desanimem, não cessem de pregar o Evangelho. Porém, em seguida, esta instrução que Jesus dá, Mateus 10, verso 14, é o verso seguinte, Jesus vai falar exatamente sobre juízo para aqueles que rejeitam a boa nova do Evangelho. Quando Jesus diz assim para os seus discípulos, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade que rejeitasse a pregação do Evangelho pelos discípulos. Queridos, portanto, para nós encerrarmos aqui, se há alguém que me assiste nesse instante, que tem rejeitado com veemência o Evangelho, ou ainda para tantos outros que acham que não estão rejeitando, porque sutilmente eles têm o seguinte comportamento, você já deve ter ouvido isso de muitas pessoas. Sutilmente são pessoas que dizem o seguinte, depois eu aceito o convite para ir na sua igreja, depois eu ouço com mais calma aquilo que você quer falar sobre Cristo na minha vida. Deixa eu resolver determinadas coisas na minha vida e depois eu vou me entender com Deus. Quem nunca ouviu isso? Queridos, este depois significa hoje, neste momento, rejeição ao Evangelho. Não há outra palavra. Não há desculpas. É impossível amenizar a postura, a condição daqueles que hoje se recusam a tomar a decisão de entregar as suas vidas a Cristo Jesus. E ainda, este depois de alguns, depõe contra o que Jesus mandou que os discípulos pregassem. Está próximo o reino dos céus. Se o reino dos céus está próximo, retira esse depois da sua vida. A sua vida precisa ser entregue a Cristo Jesus hoje, agora. Mas para você que se dispôs a ouvir do Evangelho e a seguir os ensinos de Jesus, como aqueles que seguiram, que ouviram atentamente a pregação de Paulo e Barnabé, na pregação na sinagoga no sábado anterior, e que decidiram seguirem a Paulo e a Barnabé, olha o que diz o texto, verso 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo.
É o Espírito Santo de Deus que habita a vida de cada discípulo de Jesus Cristo, que nos faz transbordar de alegria nesta vida, mesmo que ainda passemos por muitas tribulações, as maiores lutas que esta vida pode nos oferecer. Ainda assim, passamos com alegria, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos ensina acerca da vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, o que o Espírito mostra ao nosso coração, à nossa vida, é que o nosso olhar está lá na frente, está na eternidade. Por esse motivo, eu não me importo tanto com as dificuldades que passo hoje, porque eu sei muito bem daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, preparado para a igreja, a glória eterna em Cristo Jesus. Deus te abençoe, queridos. Se assim o Senhor nos permitir, no domingo estaremos entrando no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, prosseguindo aí com essa nossa série de estudos. Queridos, se você ouviu atentamente esta reflexão, meu irmão amado, se você ainda não tem a sua vida no Senhor, eu quero te dizer que o Senhor está te chamando hoje, neste exato momento. E para você que, pela graça de Deus, tem vivido a sua vida no Evangelho, mantenha-se firme. O Evangelho não é brincadeira, é coisa seríssima. Que Deus assim abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.